Olá pessoal, meu nome é Natália Marques, eu sou advogada do escritório dos Toledo Advogados e hoje eu quero tratar com vocês sobre o assunto sociedade empresarial. Nas últimas semanas nós tivemos acesso a dados que demonstram que houve um aumento no número de novas empresas constituídas no Brasil. Ainda que haja uma análise a ser feita a respeito da natureza desses números, a pergunta que eu gostaria de tratar com vocês hoje é: para que uma sociedade seja constituída, para que uma sociedade seja reconhecida pelo direito, é necessário que realmente ela seja registrada na junta comercial? É mesmo necessário que haja um contrato entre duas ou mais pessoas para que o direito reconheça que entre elas há uma sociedade empresarial? É isso que nós vamos tentar resolver no vídeo de hoje. Bom, para ajudar a solucionar essa questão, eu proponho para vocês um exemplo. Imagine como uma pessoa, animada com o fim das restrições da pandemia da Covid-19, decide iniciar um empreendimento. Esse empreendimento envolve adquirir um terreno muito bem localizado numa cidade e que é um local perfeito para que ali sejam realizados shows e outros eventos de grande porte. Essa pessoa ela não tem todo o capital necessário para adquirir esse terreno e fazer as melhorias que ali são necessárias para essa atividade. Então ela entra em contato com um amigo de longa data, e propõe para ele essa parceria. Propõe que os dois juntos unem esforços, invistam na aquisição daquele terreno e nas melhorias que são ali necessárias para que os dois eles possam desenvolver essa atividade e lucrar com isso. Esse amigo, confiante nessa proposta, aceita. Os dois topam. Então eles começam a unir esforços, eles adquirem um terreno. Esse terreno ele é adquirido pelo primeiro sócio, que registra esse imóvel no seu nome. O outro sócio ele já fica responsável pela parte das melhorias do terreno. Ele contata os fornecedores, ele contata os prestadores de serviços. E assim eles vão se comunicando, eles vão se organizando para fazer com que esse terreno ele esteja em condições de ser locado para realizar esses eventos, esses shows naquela cidade. Como a relação entre eles é de amizade de muito tempo, eles fazem isso na base da informalidade, ou seja, não tem nenhum contrato específico de sociedade e muito menos há qualquer tipo de documento, qualquer tipo de registro na junta comercial. Depois de algum tempo, eles percebem que esse negócio simplesmente não vai para frente. Por mil fatores, não vai trazer lucro, não vale a pena prosseguir nessa atividade. Então, essa segunda pessoa que foi chamada pelo primeiro para investir naquele empreendimento, ele fala para o amigo dele que ele quer o dinheiro dele de volta. Já que o negócio foi frustrado, ele quer o dinheiro que ele investiu de volta. E esse primeiro amigo, ele não tem de onde tirar esse dinheiro. E ele não sabe o que fazer, não sabe quais são os seus direitos e deveres. Diante dessa situação, nós voltamos para a pergunta que inicia esse vídeo. O que pode ser feito nesse caso? Há uma sociedade entre essas duas pessoas, mas não há nenhum tipo de contrato, não há nenhum tipo de registro. Como que o direito veria essa situação? Como se essa demanda fosse levada por Poder Judiciário, como que ela poderia ser solucionada? Bom, para responder essa pergunta, o que a gente precisa compreender? O contrato de sociedade, ele é configurado independentemente de que haja uma formalização por escrito e independentemente de registro. O registro, ele é necessário para regularizar o exercício dessa atividade empresarial. Mas isso não significa que a relação societária, a relação entre dois sócios, dependa necessariamente desse registro ou dependa necessariamente de firmar um contrato societário. De acordo com a nossa lei, um contrato de sociedade ele é configurado quando duas ou mais pessoas decidem reunir esforços para que juntas elas iniciem o empreendimento e compartilhem, portanto, os lucros e os prejuízos decorrentes do exercício dessa atividade econômica. Não se trata simplesmente de um investimento, de um aporte de recursos que é feito e, caso dê errado, esse dinheiro será retornado. Quando o sócio ele decide investir no exercício de uma atividade empresarial, ele também está correndo riscos, ou seja, ele está correndo os riscos de que aquela atividade não vá para frente, que aquele negócio ele seja frustrado. Então, no caso, nós vemos dois amigos que reuniram esforços, reuniram recursos para adquirir um terreno, fazer todas as melhorias ali necessárias para que no futuro esse terreno pudesse ser locado para realizar shows e a partir do lucro dessa locação, esse lucro seria dividido entre eles.
Então veja que a pretensão desse amigo de simplesmente ter o dinheiro dele de volta porque o negócio foi frustrado não se sustenta, porque ele constituiu uma sociedade. Se essa sociedade será rompida, se não vai para frente esse empreendimento, a solução vai ser societária. Ou seja, vai se averiguar quais são os ativos e quais são os passivos relacionados a essa atividade, que tem a ver com a aquisição do terreno e as suas melhorias, e vai se apurar os haveres que são devidos aos dois sócios. E pode ser que não há nada a ser pago a nenhum dos sócios, porque, por exemplo, há mais dívidas do que há patrimônio. Então, nesse caso, ninguém vai receber nada, porque eles devem arcar com os riscos da frustração do negócio. Então, mesmo que o terreno que foi adquirido com essa finalidade esteja em nome só de um deles, o direito ele reconhece que os dois teriam direito a esse terreno, ou seja, esse terreno ele passa a ser um ativo da sociedade que vai ser considerado quando da apuração de haveres. Da mesma forma, ainda que o contato com os fornecedores, com os prestadores de serviço tenha sido feito só por uma pessoa, essas dívidas dessas obrigações também vão ser consideradas dívidas da sociedade. Então vai ser nesse encontro entre os ativos e os passivos que se irá apurar eventuais haveres que são pagos aos sócios. Então, em relação à nossa pergunta inicial, não. Para configurar uma sociedade entre pessoas, não é necessário que haja um contrato entre elas, não é necessário que haja registro. O registro e o contrato é necessário para que essa atividade seja regularizada, mas para fins societários, se for configurada essa união de esforços para desenvolver conjuntamente um empreendimento com a finalidade de gerar lucro, isso basta para configurar um contrato de sociedade. E configurando um contrato de sociedade, quando esse negócio for frustrado, quando as partes quiserem ver o que elas teriam direito ali, isso deve ser feito por meio de um procedimento de apuração de haveres. Ainda que não haja uma empresa constituída, ainda que o ativo esteja em nome de um e os passivos estejam em nome de outro, todos eles vão ser considerados como ativos e passivos dessa sociedade, que o direito chama de sociedade comum ou de sociedade de fato. É feita uma apuração de haveres e a partir daí se analisa se há ou não há algo devido aos sócios. É assim que funciona. Gostaram de saber sobre isso? Então, para conhecer mais conteúdo nesse sentido, acompanhe nosso canal no YouTube, acompanhe nossas redes sociais e nos vemos na próxima. Até mais!